Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso podcast o chefe da 6ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, ele que fica em Sorriso, mas aqui na nossa cidade nós temos sim um ponto de apoio e já está aqui no nosso estúdio, então, Felipe Dias Mesquita, ele que veio para falar um pouquinho conosco sobre este período de final de ano, o ano novo também, aonde o maior fluxo de veículos circulando hoje aqui no nosso trecho e também nós vamos ter a oportunidade até mesmo de conhecer um pouco mais das operações e do trabalho da PRF. Seja bem-vindo, Mesquita. Obrigado, boa tarde. Bem, Mesquita, primeiramente eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, a 6ª Delegacia, qual que é o trecho que você é responsável? A 6ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, ela faz parte de uma das 7 delegacias. O Estado hoje, a Superintendência do Estado do Mato Grosso é dividido em 7 delegacias. A 6ª Delegacia, o trecho da BR-163, compreende da divisa entre Lucas e Mutum, que é o KM 642,2, até a divisa do município de Guarantã do Norte com o Pará, então até o final da BR-163. É um trecho bem grande, né? 487 quilômetros de rodovia de 163, e a gente também pega um pouco da 242, né? Existe um projeto do governo federal, que a MT 242 é sobreposta numa BR chamada 242 também, que ela é leste-oeste, e a gente pega também 220 quilômetros da 242. Imagino que o dia a dia de vocês é bem intenso, até porque o nosso fluxo nesses trechos, ele é bem grande também. Bastante serviço, né? A gente tem um que a gente chama de VDM, né? Veículo diário médio, que transitam aqui alto para uma rodovia de pista simples, e um outro agravante que é preferencialmente de carga, né? Então, o veículo é um trecho que tem um trânsito pesado. E Mesquita, hoje como que é o trabalho de vocês aqui na nossa rodovia? Hoje a Polícia Rodoviária Federal, através da 6ª Delegacia, se faz presente na 163 com 3 unidades operacionais, né? Na verdade, uma sendo considerado ponto de apoio enquanto a obra não fica pronta. A primeira unidade operacional é em Sorriso, no quilômetro 733, ela fica junto da sede da delegacia. A segunda unidade é o que a gente chama de ponto de apoio hoje, aqui dentro do município de Sinop, mas a obra já está autorizada a startar no quilômetro 857 mais 500, mais ou menos. Passa o Caltrim Clube, a entrada de Juara, da MT-220, sobe, quando passar o último armazém do lado direito, que é o da ADM, a gente está a 500 metros do lado oposto da pista, né? Sentido vindo Itaúba-Sinop. E a gente se faz presente também em Santa Helena, que é uma unidade operacional, mas vai se transformar num ponto de apoio, e a unidade operacional está sendo deslocada para Guarantã do Norte. Vai dar mais ou menos no quilômetro 1088. Hoje é um total de quantos profissionais que tem atuando nesse trecho? Juntando todos que trabalham no núcleo de inteligência, no grupo de patrulhamento tático, na operacional e no administrativo da delegacia, somamos em 62 policiais. Esse número seria o suficiente? Não é o suficiente pela quantidade de demandas que a gente possui nas rodovias, né? Lembrando que a PRF ela tem que trabalhar num grau de excelência no que tange a questão de segurança viária, atendimento de acidente, fiscalização, sinalização e também no que tange ao combate ao crime do que transita em rodovias federais. Então, torna-se um número um pouco diminuto diante da demanda que a gente tem aqui no norte do estado do Mato Grosso. E como é que vocês fazem? A gente tenta sempre elaborar a escala com o maior número de policiais possíveis, né? Lembrando que esses 62 policiais, eles não atendem única e exclusivamente a Delegacia de Sorriso, nem única e exclusivamente o estado do Mato Grosso. Eu tenho colega 3 em missão no Rio de Janeiro, eu tenho colega cedida para Brasília para apoiar na parte operacional, eu tenho instrutores que ficaram dando curso de formação num curso de formação ambiental que a gente recebeu semana passada, a parte prática aqui em Sinop. Então, assim, dentro do que a gente tem disponível, da mão de obra que a gente tem disponível, a gente aloca nessas 3 unidades da melhor forma possível para
prestar o melhor serviço à sociedade. E até porque, Mesquita, tudo tem que ser muito rápido, né? Quando acontece um acidente, enfim, algum roubo, enfim, a polícia tem que acabar agindo rapidamente. Então, o PRF ali, rápido, tem que atuar para conseguir fazer aquele atendimento de qualidade a quem está precisando. Nessa voga que você tocou foi o que nos fez pedir, por favor, para que a classe política apoiasse a gente com a vinda para Sinop. Qual é o grande problema aqui? A gente tem 40 a 44 quilômetros de trecho urbano. A gente tem uma cidade em franca expansão, tanto na zona leste quanto na zona oeste. A gente vê essa necessidade latente dos moradores atravessarem de um lado para o outro, e aqui só tem um viaduto. Então, todas as travessias elas são em níveis por cima da rodovia. Então, o maior índice de acidente nosso, o maior índice de óbito nosso é em Sinop. Então, como a gente tinha uma base em Sorriso e uma base em Nova Santa Helena, o meu tempo de resposta era 100 quilômetros para chegar numa ocorrência. E isso é um tempo de resposta muito grande. E isso foi com que fez que a gente tivesse uma mudança de visão, solicitasse o apoio tanto da direção do Departamento da Polícia Rodoviária Federal, da Superintendência, quanto dos políticos, para que através de uma emenda a gente pudesse estar hoje iniciando um projeto de construção do posto em Sinop. E eu me recordo que assim, já havia um desejo muito grande de ter vocês aqui em Sinop, justamente porque já se era necessário devido ao que você disse, né? E para vocês também era muito bom, então eu já vi essa vontade de vocês também de estar aqui, facilitou o trabalho de vocês. É uma vontade grande também do público nosso da PRF, porque a gente tem mais ou menos 98, 95% do efetivo que reside em Sinop, né? Então, se reside, todos os familiares dessas pessoas utilizam a BR em Sinop. Então, é uma precaução também de caso aconteça alguma coisa, ter um tempo de resposta mínimo numa ocorrência em caso de necessidade, né? Mas Sinop cresceu muito, não é à toa que hoje das bases da concessionária em apoio a nós, que mais trabalha é a SAL 18, né? Que é a de Sinop, né? E como que está funcionando a estrutura de vocês, o trabalho de vocês aqui? A gente hoje está com um local alugado, cedido e manutenido pelo Conseg. Eu gostaria aqui de agradecer o Aloísio, que é o presidente do Conseg, e em nome dele também a Prefeitura, que é o que apoiou e que nos possibilitou vir para cá bem antes da construção, por conta dessa necessidade. E a gente fica baseado dentro da cidade, mas cumprindo os nossos cartões programa, nossas fiscalizações, nossas rondas, nossa aplicação do radar, tudo na rodovia. E aqui, inclusive, tem um atendimento ao público também, as pessoas conseguem ir até vocês, né? Atendimento ao público, se precisar entregar um formulário de infrator condutor, se um recurso de multa, uma retificação de boletim, precisar tirar alguma dúvida, a unidade operacional, que serve como apoio dentro da cidade, está à disposição de todos os munícipes e todos os cidadãos que necessitarem de um serviço nosso ou de um apoio nosso. E hoje tem quantos profissionais atendendo ali de atendimento ao público? Na verdade, todas as unidades operacionais, ela atende ao público com o efetivo que está no plantão. Então, eu vou dar um exemplo. Se tiver só 2 de serviço e eu pedir uma ronda, vai ter que estar fechada. Ah, entendi. A gente não tem terceirizados para atendimento ao público. Grande parte do nosso serviço tem que ter acesso a sistemas da polícia. Então, ter um apoio ou ter um terceirizado da prefeitura ou do Conseg para bancar a verba salarial deles, para eles apoiarem a gente, fica muito complexo, uma vez que ele teria que ter acesso e ter assinado os termos de sigilo e garantia dos sistemas da polícia. Então, o grande grosso dos nossos atendimentos são feitos pelos próprios policiais que estão na escala de plantão. É lógico que a gente tem administrativo para juntar a produção, que é o que produz de documento e encaminhar para a delegacia, uma zeladora para fazer a limpeza do local, mas a parte de atendimento ao público ela é muito técnica. São muitas dúvidas relacionadas ao Código de Trânsito, como é que recorre da multa, como é que recorre a um boletim de acidente. Então, a gente precisa de uma pessoa técnica para conseguir prestar um serviço para a sociedade. E vocês indo para a BR agora com a obra, o que pode mudar? Qual que vai ser a diferença do atendimento aqui? É que a gente vai deixar de ter esse ponto de apoio dentro da cidade. Então, todo aquele município que precisar, depois que estiver pronta, a obra, acredito aí que dure aí 1 ano, vai ter que se deslocar até o 857, que é o quilômetro, para ter esse acesso
a Polícia Rodoviária Federal. E acaba aumentando o número de policiais também que podem vir para Sinop? Não. Hoje a quantidade de PRFs que tem na divisão do Estado, ela é uma divisão dentro da realidade que a gente tem do total de servidores, a não ser que tenha novo concurso. A gente não, pelas últimas conversas que a gente tem tido e pela reunião que a gente teve de gestor, ainda não há uma previsão de próximo concurso, tendo em vista que na gestão anterior foram se preenchidas praticamente todas as vagas que existiam, né? Então, teria que ter um aumento de quantidade de vagas total no departamento de polícia para que depois valesse a pena, né? Não gastar orçamento público de forma desnecessária para fazer um novo concurso. Aí sim, talvez a gente consiga ter um momento efetivo. Bem, e Mesquita, mesmo assim, diante da realidade de vocês já conseguem desenvolver bastante operações, enfim, as atividades de vocês com os plantões, até mesmo essas estatísticas que vocês conseguem levantar, elas interferem bastante nos plantões que vocês realizam diariamente, semanalmente, enfim. A gente tem normalmente a escala de serviço, em toda unidade operacional tem uma equipe de plantão 24/7, né, 24 horas, 7 dias por semana, mas a gente também convoca muito o servidor de uma forma extra para que ele complemente essa fiscalização, seja numa operação, seja no caso agora da Rodovida, numa operação de final de ano, Isso. que a gente tem um aumento de fluxo, tem um aumento de veículos, tem um aumento de fiscalização. E como que a gente aumenta se a gente não tem a quantidade de servidores para aumentar assim? Então a gente faz o que a gente chama de escala extra, convoca o servidor na folga e ele vem trabalhar, ou sobre a forma de um plantão voluntário indenizável, pago, ou sobre a forma de que ele trabalha e vai para o banco e depois ele compensa uma folga. E aproveitando já que tem sido a Rodovida agora, essa operação do momento, né, que vocês já começam a realizar, ela é no Brasil inteiro? Sim, no Brasil inteiro. Brasil inteiro, né? E aqui na nossa região, como é que está funcionando? Como é que vocês estão fazendo? A gente tem uma atenção especial e se preocupa muito, por quê? Por ela ser no Brasil inteiro, as características de quê? Festa de Natal, festa de Réveillon, a sociedade tem por hábito juntar as famílias, automaticamente a quantidade de pessoas viajando e transitando na rodovia aumenta. A gente tem a questão das férias escolares, a gente tem a questão do verão, que chega e as pessoas procuram ir para as praias. Então, assim, isso torna e faz com que o aumento de veículos de passeio na rodovia aumente muito. Qual é a nossa preocupação enquanto Estado de Mato Grosso, enquanto a sexta delegacia? A gente tem que lembrar que esse período casa com a colheita da soja. E aí eu tenho um grande volume de veículos de carga transitando na rodovia. Então, como o trânsito ele é feito através daquele tripézinho, né? Fiscalização, educação e engenharia, a gente aumenta a quantidade de educação para o trânsito, dando palestra nas unidades operacionais, nos ônibus que a gente aborda, e a gente aumenta a fiscalização. E dessa forma, assim, o principal intuito de vocês aí teria algo específico, por exemplo, acidente ou até mesmo questão de furtos, os roubos, enfim, os crimes que acontecem na rodovia. Nesse período, o que vocês mais zelam? A gente se preocupa muito com a questão da vida, né? Esse período é um período que tem a estatística mostra que aumenta o índice de acidentes. Aumentando o índice de acidente, aumenta o índice de acidente grave, aumenta o acidente de óbito. Então, a gente foca a rodovia em um momento de fiscalização e de presença na rodovia. Para quê? Para que eu tenha mais viaturas trabalhando, para que eu tenha mais servidores trabalhando. E dessa forma, com essa fiscalização mais presente, o motorista conscientize e cumpra as regras de circulação, estacionamento que existe no Código de Trânsito. Então, a tendência é de, com uma presença maior na rodovia, se a pessoa está deslocando e aí ele enxerga, sai daqui de Sinop, enxerga uma viatura fazendo radar ali no 814, que é onde o pessoal brinca muito nos áudios, a PRF está aqui no bambuzal com secador de cabelo, que é um dos pontos que a gente tem muito vítima fatal. Então, a gente faz ali para diminuir a velocidade do trecho e que não ocorra esses acidentes. Então, a pessoa sai daqui e encontra uma primeira viatura, aí passa em Sorriso e é abordado. Chega em Lucas, eu tenho uma outra viatura fiscalizando. Qual é a tendência dessa pessoa? É respeitar o limite de velocidade ao longo de toda a viagem dela. Então, não é que o aumento de fiscalização e o aumento de viatura, ela tem um aumento de caráter punitivo. Não, a gente quer um aumento de caráter pedagógico.
Que a pessoa entenda que ela tem que respeitar as regras. Mas caso ela não respeite, a gente está ali e vai fazer o cumprimento do que está no Código de Trânsito Brasileiro e vai aplicar a sanção. E nessas operações, realmente é isso, intensificando elas, a presença da PRF já dá um resultado gigantesco ali, não é? E aí, quando a gente aumenta essa fiscalização, aumenta a quantidade de efetivo, aumenta a quantidade de viaturas no trecho, a gente aumenta o foco do que a gente quer que essas pessoas não descumpram. Através do quê? Aumentando o foco na fiscalização. Então, se eu aumento a fiscalização em radar, a pessoa vai encontrar mais radares ao longo do trecho da viagem dela, lógico, para respeitar o limite de velocidade. Se eu fiscalizo em mais pontos de ultrapassagem, em locais que são pontos que permitem a ultrapassagem forçada, e a pessoa vê uma viatura fiscalizando ou vê alguém sendo autuado por ter cometido aquela infração, ela tende a não desempenhar aquele comportamento no resto da viagem dela, né? E lembrar todo mundo, né? A gente está saindo de férias, vai sair de férias, está com família, filho. Então a gente quer chegar bem aonde a gente decidiu e optou por tirar férias e quer retornar bem por lá. Então não custa nada ter essa consciência, né? E Mesquita, quando a gente fala assim do trabalho da PRF, questão de atendimento, hoje, aonde que vocês, o que mais acontece, aonde que vocês mais precisam estar? É acidente, são os crimes, hoje qual que é Olha, que mais acontece na nossa rodovia? Eu vou comparar só aqui 2022 com 2023 para você ter uma noção. Sim. Do total de acidentes até ontem, foram 602 em 2022 e 614 em 2023. Então, assim, uma das nossas atividades que nos toma muito tempo. E aqui, quando eu falo total de acidentes, é total de acidentes que a viatura foi. Então, se a viatura foi, é que tem lesão leve, lesão grave ou óbito. Por quê? Hoje na PRF, se tem só dano material, não envolve mais de 5 veículos, não houve dano social e não envolveu produto perigoso, essa declaração de acidente, ela é feita pela internet. E a gente valida enquanto gestor daquele trecho, aquela declaração. Então, isso aqui foi 602 acionamentos da viatura para atender acidente. Então, demanda uma grande quantidade de tempo. E aí, quando a gente faz isso, a gente está pensando o quê? Será que não é mais barato para o Estado eu fiscalizar, fazer radar, autuar, do que eu ter que ir atender um acidente? Aí, quando eu atendo o acidente, esse acidente, ele não gera só um custo, entre aspas, para o Ministério da Justiça, ele vai gerar um custo para o Ministério da Saúde, vai envolver um regional, vai envolver uma UPA, vai envolver uma pessoa traumato-ortopédica que fica ali 2, 3, 4 meses em atendimento. Então, tudo isso a gente pensa. Só para você ter uma noçãozinha, desses 602 acidentes de 2022, 188 foram acidentes graves. O que são graves para a PRF? São acidentes com feridos graves ou óbito. Desses 188, 49 foram com óbitos, envolvendo óbitos. E desses 49, geraram um total de 69 óbitos. Aí você vai falar, como que um número de 49 acidentes com óbito gera 69? A gente teve no ano passado 2 acidentes com ônibus. Um, inclusive, nesse 814 e um outro no 802. Num acidente faleceram 8, se não me falha a memória, e no outro 7. Então, no único acidente, a gente teve 8 óbitos. Hoje, a exemplo do que a equipe de Sorriso está atendendo um acidente no 699, em Sorriso, também foi com um ônibus. Graças a Deus, até agora, de confirmação, só uma vítima fatal no local e uma criança em estado gravíssimo, pelo que foi passado pela equipe que está em atendimento ainda. Então, isso demanda muito tempo. Um acidente, quando a gente desloca com óbito, a gente isola o local, aguarda a perícia, espera a perícia finalizar o serviço, espera as equipes de apoio da concessionária fazerem a remoção dos veículos, limpa a pista, aí derrama óleo, joga serragem. Então, às vezes, o atendimento desse demora 8, 10, 12 horas. Então, demanda muito tempo. Então, esse é o grosso, hoje, do nosso serviço do dia a dia, da rodovia. E você teria, sim, um dado numa pesquisa? Qual que é o principal motivo desses acidentes que se tem hoje nas nossas rodovias? No nosso trecho da Sexta Delegacia, a gente tem o excesso de o excesso de velocidade associado à ultrapassagem no local proibido e a forçar a ultrapassagem. A gente tem
alguns acidentes que ocorrem por conta de descanso, né? Jornada de descanso do condutor de veículo de carga, que ele ultrapassa o tempo permissível para ele ficar na condução de veículo automotor. Muitas vezes ele faz uso de alguma substância, uma anfetamina para manter acordado, a cocaína, alguma coisa, e aí isso acaba que também prejudica. Então, esses acidentes, a gente tem um grande problema, mas aí é mais no trecho urbano, que é o problema das motocicletas, que elas circulam junto numa via, mesmo que seja de duplo sentido e de mão dupla, junto com os veículos de carga. Então, a gente tem aqui em todas essas passagens de nível. Então, esses são os principais motivos de acidente que geram o óbito dentro do trecho da 6ª Delegacia. E desse atendimento que a 6ª Delegacia faz, quais são os pontos mais críticos, onde que mais acontece? Tem esse registro também? Tem, a gente tem um grande problema nas retas entre Lucas e Sorriso, que é onde dá muita colisão frontal, que são locais onde se permitem a ultrapassagem e as pessoas imprimem a velocidade, ultrapassam, mas acabam colidindo frontalmente. A gente tem depois um grande problema que é na chegada de Sinop, onde teve esses acidentes aí, a partir do quilômetro 802 já é Sinop, né? A gente teve um pertinho do 802 no início de Sinop, que foi com o ônibus Itamaraty, e depois teve um outro aqui perto, chegando no Alto da Glória. E a gente tem também o problema do trecho norte, né? A gente tem um grande índice de acidente do trecho norte por questões de tombamento. E aí o que acontece? É um trecho de pista simples, desprovido na grande maioria dele de acostamento, não tem acostamento. É um trecho que tem um degrau muito grande, então quando o veículo de carga sai do leito carroçável da via, muitas vezes ele tomba, porque a carga é a granel, e aí acaba vindo a levar a óbito o motorista do veículo de carga. Por isso que você sempre frisa bastante nessa questão de se fazer um trabalho de orientação, de conscientização. A gente faz um trabalho de educação para o trânsito. Nosso trabalho de educação para o trânsito voltado, só no ano passado capacitou 1.562 pessoas. Esse ano já foram 2.072 pessoas, isso tanto no decorrer do serviço ordinário da equipe de plantão na via, quanto da nossa equipe de educação para o trânsito, que vai em escola particular, escola pública, empresas que solicitam. E aqui eu deixo para quem está nos ouvindo, caso precise de qualquer apoio nosso da PRF, numa palestra de educação para o trânsito, para os funcionários, para aluno, para o que for, pode entrar em contato com uma das nossas unidades operacionais ou pode entrar em contato com a delegacia. A gente agenda um horário, é passado para nós o público-alvo, o tempo que a gente tem para a palestra, a gente monta a palestra personalizada e vai ministrar para fazer essa parte da educação para o trânsito que é tão importante. E até porque esse trabalho que vocês fazem, por exemplo, empresa de maquinária agrícola, enfim, acaba chamando bastante vocês também, toda essa orientação, essas informações que vocês levam para dentro das escolas, para dentro das empresas, vão refletir nos números, né, Mesquita? Sim, o trânsito ele é trabalhado através de um tripé, né? Educação para o trânsito, fiscalização e engenharia. Graças às concessionárias, a engenharia está por conta deles. A gente apoia. Às vezes a gente vê, atende um acidente de trânsito, vê alguma situação pontual, a gente avisa, dá para aumentar a sinalização aqui, a faixa de sinalização horizontal está um pouco apagada, tem como repintar. A gente sempre está, quando faz as nossas rondas, a gente tem esse elo aproximado das concessionárias, tem essa parceria para comunicar a eles isso. Então a parte de engenharia fica por conta deles. A nossa é de fiscalização, mas não é só fiscalizar. Se a gente também tem um conhecimento e é capaz de educar, a gente também entra com a parte de educação para o trânsito. É muito normal quando uma pessoa viaja de ônibus, quando a PRF para, a PRF dá bom dia, boa tarde, boa noite, Fundação da Polícia Rodoviária Federal, faz a fiscalização, e na hora de ir, pessoal, vocês estão transitando aqui, eu sei que é um ônibus, mas não esqueçam de colocar o cinto de segurança. Então, assim, a gente faz essa parte orientativa durante as nossas abordagens, né? A educação, ela está presente a todo momento, enquanto a gente está abordando.
E, Mesquita, referente às prisões, vocês fizeram bastante nesse ano? Hoje, aproveitando, já fazendo até um fechamento, né, do ano por aqui. Ó, pessoas fiscalizadas ano passado, nós fiscalizamos 40.615 pessoas fiscalizadas. Esse ano já estamos com 46.791. Veículos fiscalizados, fiscalizamos 43.571 ano passado. Esse ano fiscalizamos 38.474 veículos, deu uma diminuída nos veículos, mas nos números em si eles aumentaram. Se a gente for para a área criminal, eu tenho que ano passado nós recuperamos 55 veículos roubados, esse ano já estamos em 132. Ano passado nós apreendemos 1,8 toneladas de cocaína, esse ano já estamos em 2,1 toneladas de cocaína. Ano passado, 51,5 toneladas de agrotóxico. Esse ano, 62,5 toneladas de agrotóxico. Ano passado, 1.757 metros cúbicos de madeira. Esse ano, 1.836 metros cúbicos de madeira. Então, assim, a gente faz um trabalho intenso, faz um trabalho de fiscalização intenso. Se a gente for pensar em lei de descanso, a gente subiu de 2.176 veículos fiscalizados para quase 3.000 veículos fiscalizados esse ano. Radar, a gente teve 275 horas de radar, que é a fiscalização de velocidade. Geramos 4.137 imagens. Esse ano nós já passamos para 336 horas e já geramos mais de 5.000 imagens de veículos transitando em excesso de velocidade em pontos diferentes da via. Como que a gente escolhe esses pontos? Porque é a dúvida da maioria dos usuários da via, né? Esses pontos eles são escolhidos com base numa estatística de um programa da PRF. O gestor, eu enquanto chefe de delegacia, o Urquiza e o Barreto enquanto gestores da parte de policiamento, eles usam esse programa e esse programa nos traz todas as estatísticas do trecho. O trecho tal, ele teve o maior número de acidentes por excesso de velocidade. Aí a gente aplica o radar naquele trecho. Então, todas as nossas fiscalizações, elas são orientadas por esse programa de estatística. Então, na verdade, é em cima desses números que vocês vão que a gente monta o dia a dia das equipes em cada unidade operacional. E essas operações que vocês fazem, a cada quanto tempo, como é que funcionam essas fiscalizações? Elas são fiscalizações. Não, elas são fiscalizações. A da unidade operacional é diária. Então, a equipe que está de plantão naquele dia, ela tem sim um cartão-programa a ser cumprido. Fazer ronda até tal lugar, fiscalizar excesso de velocidade no KM tal, fiscalizar no município tal, ultrapassagem em local proibido por conta daquela quilometragem, fiscalizar a motocicleta, fiscalizar veículo de carga, fiscalizar jornada de descanso do motorista de carga, fiscalizar de madrugada com foco no combate ao crime, de manhã. Então, nós montamos o dia a dia do cartão-programa de todas as unidades operacionais. Tá? E o colega também lá, muitas vezes, tem a liberdade na nossa gestão de entrar em contato com os gestores e falar: chefe, percebi aqui, passei no município tal e ninguém avisou a gente, mas vi que tem umas festas às margens da rodovia. O meu cartão-programa estava para fiscalizar em outro lugar. Posso fazer um comando de alcoolemia aqui, para ninguém sair dirigindo bêbado e não der um acidente? A gente vai lá, pode, está autorizado a trocar. E ele vai lá no sistema, descumprido, item tal, informado a chefia a situação nova no trecho, porque isso é muito dinâmico. Um e a gente que o profissional faz, né? E a gente autoriza a trocar. Entendeu? Então a gente trabalha dentro dessa forma a parte ordinária, o dia a dia da PRF. O que é extraordinário? É no caso dos feriados, no caso da operação rodovida, que isso é um período que aumenta esse fluxo. No caso de eu também, através da minha serviço de inteligência, falar: olha, o serviço de inteligência está trabalhando e levantou essa situação. Vamos montar uma operação? Aí a gente, Cuiabá, estou com isso, isso e isso, consegue me ajudar? Consigo. Tem diária? Tem, não tem? As viaturas estão manutenidas? Conseguimos fazer? Conseguimos. Montamos uma ordem de serviço, uma ordem de missão, convocamos aqueles servidores aptos para aquela determinada atividade e vamos operar. A gente tinha uma operação no trecho de combate ao tráfico de drogas na região norte do Mato Grosso durante 8 dias e conseguimos pegar 5 quilos de cocaína chegando em Guarantã. Mas eram 10 colegas durante 5 dias e conseguimos fazer uma apreensão. Mas 10 colegas lá por 5 dias não é muito pouco? Não.
você tirar 5 quilos de cocaína de circulação, você evitar com que as famílias que têm os seus filhos, seus parentes usuários, deixem de consumir essa droga, o prejuízo que você dá é muito maior do que o governo federal investe em diária ou em viatura, em manutenção, em combustível, para que a gente possa operar. Isso tudo é levantado por quem? Pela minha área de inteligência. Vamos operar aqui, com foco em quê? Com foco nesse combate ao crime. Está tendo muito roubo, por exemplo, de carreta. Vamos operar onde? A inteligência vai, trabalha, faz o levantamento, faz o relatório e a gente monta a parte operacional e vai operar. E realmente, até teve algum tempo que se divulgava bastante, que parece que era o momento onde mais tinha o roubo dessas carretas, né? E agora me parece, né, que diminuiu, pelo menos a gente não ouviu, essa informação não chegou até nós. É sazonal, né? Exatamente. O roubo de carga e o roubo de carreta, ele é muito sazonal no nosso trecho, né? Depende muito da época, depende muito do que as quadrilhas planejam, do que elas querem, do que elas almejam, mas deu uma diminuída sim. E até mesmo com esse trabalho que a inteligência faz. Quando a gente trabalha com roubo de veículo de carga, não é simplesmente um furto de qualquer coisa. Tem que ter todo um planejamento. Normalmente os veículos de carga, eles rodam com GPS, eles rodam com monitoramento, eles têm célula de monitoramento, os seguros têm, as cargas são seguradas, as cargas também são rastreadas junto com os veículos. Então, assim, é uma organização criminosa. Não sei se vocês viram o início de dezembro aqui, teve uma operação da FICO, das Forças Integradas de Combate ao Crime. A gente tem um agente de inteligência da PRF que faz parte da FICO, inclusive é um dos agentes aqui da delegacia, e esse colega faz um brilhante trabalho e a FICO conseguiu prender 1 tonelada de cocaína pura e a gente, depois de todas, que a FICO é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Então, todas essas inteligências trabalham associadas no mesmo lugar, que é o que facilita. Um sistema complementando o outro, conhecimento de um complementando o outro. E a gente veio para cá, para Sinop, e mais 2 estados fora para cumprir os mandados de busca e apreensão. E geralmente quando esse tipo de crime, roubo de cargas, de carretas, até mesmo a questão do tráfico de drogas, vocês trabalham em conjunto? Sim. Todos esses que você citou agora? Sim. É um trabalho em parceria? Sim. Muitas vezes a gente pega a informação na ponta, né, que está transitando na rodovia, pode aquela informação não ter nada de errado naquele momento, mas encaminha para as áreas de inteligência analisarem. E aí as áreas de inteligência se conversam. E aí? Não, tem futuro, vamos investigar isso. E aí dá andamento naquela situação. Em Sorriso, eu não sei se foi ano passado, acho que foi ano passado, desarticularam uma quadrilha de roubo de carga, caminhão, veneno, adubo, e prenderam mais de 12. Polícia Civil investigando ocorrências que tanto as pessoas iam lá fazer o registro do boletim e contavam que seus caminhões e suas cargas tinham sido roubados, quanto ocorrências de nós que prendemos algumas situações em flagrante disso e encaminhamos, e daí nasceu uma investigação que deu deslinde a essa operação. E até porque às vezes tem pessoas até de outros estados envolvidos, como teve casos de carros que vocês chegaram a atuar, sim, né? Sim. E que às vezes acaba, nesse trabalho em conjunto, verificando que acaba vindo de outro estado, existe enfim. uma prática por aqui, acharem que é interior e que são municípios ou distritos ou locais com pouca fiscalização. As pessoas que fazem a clonagem do veículo, que fazem a adulteração do veículo para ele voltar a rodar, trazem muito esses veículos para a região e vendem para pessoas humildes, sitiantes, chacreiros e outros locais, como se o veículo fosse único e exclusivamente, na linguagem policial, o FINAM. O que é o FINAM? É aquele veículo que possui prestação atrasada, ele não está pagando no banco e o banco vai entrar com busca e apreensão dele. Mas, na verdade, eles não estão vendendo um FINAM, que já é um crime, né? Eles cometeram um estelionato, pegaram um carro, não pagaram, o carro é do banco porque é o bem de garantia, e eles viriam para cá vender, mas não, eles roubam um carro da mesma marca, mesmo modelo, trazem para cá, fazem as alterações, trazem para cá como FINAM e vendem para essas pessoas. E aí você está abordando lá na rodovia, e quando você para, que o colega olha, vê algum sinal de característica diferente, aí ele fala, não, tem alguma coisa estranha. Quando ele vai olhar chassi, motor e os outros agregados do veículo, ele descobre que é um carro roubado. E aí muitas vezes aquela pessoa que está conduzindo ali é o terceiro de boa fé.
Porque ele fala, olha, eu comprei de fulano, paguei preço de mercado, são coisas distintas, né? O delegado tudo analisa a história que ele conta. Se ele falar, o carro vale 100 e eu paguei 10, é difícil ele ser enquadrado num terceiro de boa fé, porque o mínimo que ele tinha que ter é a consciência do valor de quanto vale o carro que ele comprou. Mas isso é muito comum na região, tanto que é o aumento de 55 veículos para 132 esse ano. Esse foi mais um dos casos relevantes que vocês chegaram a atuar, né? A gente inclusive fez operação aqui num dos municípios aqui, em Peixoto do Azevedo, em apoio à Polícia Civil e à Polícia Militar, e prendemos um grande volume de veículos com essas características que a gente acabou de narrar aqui. Foram várias operações que vocês realizaram. Dá para destacar, assim, algumas ou as principais do ano? No nosso trecho aqui, a gente tem operações que a gente meio que chama de constantes, né? São problemas que existem aqui e que a gente não pode parar de atuar. O principal dela, o primeiro, são as operações ambientais. A gente trabalha muito forte aqui no transporte regular de madeira e trabalha também muito forte no combate ao tráfico de drogas, né? A gente tem um volume muito expressivo de apreensão para o nosso trecho. Aqui, o Mato Grosso é uma rota, é um local onde deságua um volume muito grande de entorpecente, principalmente pelo nosso país, o nosso vizinho país, ser um dos produtores, né? A gente tem os produtores de coca nos países dos Andes, então entra muita droga pela Bolívia e a gente é uma rota de escoamento dessa droga para os grandes centros ou para os portos. Então a gente faz esse trabalho de combate e esse trabalho de combate é bem feito tanto pelo pessoal da escala ordinária, que vai lá, atende o acidente, faz a fiscalização, faz o radar, quanto pelo pessoal do grupo de patrulhamento tático, que nós temos aqui 5 colegas do grupo de patrulhamento tático que são dedicados a essa atividade, quanto pela área de inteligência. E Mesquita, quanto tempo que você já está na PRF? Em junho do ano que vem, eu estou completando, a minha turma completa 15 anos de PRF. Você já tem uma história ali, né? A gente chegou aqui no Mato Grosso, fez a prova, fez as partes da prova, né? O psicotécnico, o TAF, que é o teste de aptidão física, e o médico aqui em 2008, ingressou no curso de formação no início de 2009, em pleno carnaval, começou o nosso curso de formação em 2009, e em julho de 2017 e de julho de 2009 a nossa turma tomou posse. Nós entramos para cá, aquele famoso concurso BR-163, né? Sim. Só tinha vaga para o Mato Grosso Pará, era para povoar a BR-163, e aí a gente entrou ao total, se não me engano, na primeira turma para cá, acho que eram 146. E você chegou a atuar onde? Não, eu comecei em Sorriso, eu entrei em Sorriso, trabalhei 1 ano, depois fui convidado a ir para Cuiabá, para o Núcleo de Operações Especiais. Aí trabalhei 4 anos e meio no Núcleo de Operações Especiais, pedi remoção para Minas em 2014, porque eu sou natural do Rio de Janeiro, e naquela época toda a minha família estava no Rio de Janeiro, né? Minha filha e minha mãe. Passei de dezembro, 4 meses, de dezembro a abril, e em abril recebi o convite para voltar para o Mato Grosso e assumir Sorriso. E aí retornei para o Mato Grosso em 2015, assumi Sorriso, casei em Sorriso, constituí família em Sorriso, e daqui não pretendo ir mais embora. Mas não fiquei na chefia até hoje, fiquei na chefia de 2015 a 2018. 2018 foi me pedido a minha cessão pela Prefeitura de Sorriso, fiquei como secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil de Sorriso por 2 anos, retornei para a escala e no ano passado recebi o convite para retornar à gestão. E hoje é uma responsabilidade gigantesca, né, Mesquita, com todo esse trecho, com tanta coisa que acontece. E você veio do Rio de Janeiro, imagino assim, não sei se às vezes na carreira de vocês, por exemplo, alguns estados talvez mais tranquilo ou não, mas eu imagino que aqui no Mato Grosso não é tão tranquilo assim não para se trabalhar. A gente brinca na polícia. É bem desafiador. Em 2014 eu fiz o curso de instrutor do Departamento de Polícia Rodoviária Federal e eu sou instrutor de combate ao tráfico de drogas, arma e munição e de crime de alcoolemia. Sim. O que a gente brinca? Que o Mato Grosso é uma excelente escola, porque você vê uma delegacia que prende 132 veículos, mais de 2 toneladas de cocaína, mais 62 toneladas de agrotóxico, 1.836 metros cúbicos de madeira. Então, assim, é uma escola. O colega que quiser vir para cá e aprender crime ambiental, tem pessoas capacitadas e tem a ocorrência aqui. Fiscalização de veículo, tem. De roubo e furto de veículo, combate ao tráfico de droga, tem. Combate ao crime ambiental de agrotóxicos, tem. Atendimento de acidente, tem. Fiscalização com autuação, tem.
E nada se compara ao volume de veículos de carga que a gente tem aqui. A gente tem o Estado 01 em produção de agrária de commodity, né? Setor primário, a gente tem todo esse transporte. Então, assim, são vencer desafios. A cada ano cresce a população, a cada ano cresce a safra e o quanto é produzido na a cada ano tem que aumentar a quantidade de veículos de carga para transportar o crescimento da safra, e a gente tem que fazer com que todas essas vertentes transitem de uma forma segura. E Mesquita, às vezes até um dos atrativos, uma das coisas que as pessoas acabam procurando e também querem seguir para essa área de PRF é quando tem a questão salarial também, né? Mas há aquela situação, tem que gostar muito do que se faz, porque também é um ramo muito desafiador, não é? Assim, a gente não trabalha com nenhuma rotina, né? Por mais que a gente inicie o plantão tendo um cartão-programa, as coisas são muito dinâmicas, mudam muito, pode dar... Eu estava vindo para cá, eu almocei em casa, falei, vamos almoçar em casa. Estou saindo, recebo a mensagem do acidente com um ônibus, aí eu falei, vou, não vou, vou para o acidente, não vou. Aí antes de sair eu parei no local com sinal, entrei em contato com a equipe que estava no local, o acidente também foi no local com sinal, aí a colega falou, não, Mesquita, só tem um óbito aqui, está dominado, já estou aqui, aí eu pedi para um amigo de folga que estava em Lucas ir ajudar a equipe, porque eu não poderia ir, para poder vir aqui e cumprir o nosso compromisso. Então, assim, rotina a gente não possui. Rotina a gente não possui. Tem que gostar. Para vir tem que gostar. O salário é maior do que se pratica na iniciativa privada. Não sei, depende da profissão. Hoje o concurso da Polícia Rodoviária Federal, a pessoa tem que ter nível superior. Qual o nível superior dela? A gente está num local que fomenta muito a iniciativa privada. Os salários aqui são bons. Quanto que um dentista recebe? Quanto que um fisioterapeuta recebe? Quanto que um administrador recebe? Então, assim, não busquem o concurso público pelo salário. Até porque o serviço público traz estabilidade, não traz salário. Quem traz salário é iniciativa privada, é empreendedorismo. Então, se você gosta da atividade da Polícia Rodoviária Federal e se você quer ser um policial rodoviário federal, a primeira coisa que eu falo para você, estude até passar, porque não é fácil, não é estudar para passar, é estudar até passar. Segundo, ame o que você vai fazer, porque você trabalhar aqui 30 anos frustrado, a gente convive com um colega num plantão de 24 horas. Imagine você frustrado, chateado, fazendo uma coisa que você não gosta, aborrecido, convivendo com umas 2 ou 3 pessoas ou 4 no serviço, 24 horas daquela forma. Não tem clima, não tem ambiente. É por isso que hoje eu sou muito feliz em estar na 6ª Delegacia, nos colegas que aqui estão, a gente brinca muito, eu brinco muito quando recebo um colega novo, a gente recebe muito colegas novos aqui na delegacia. A gente fala, ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém. Mas dentro do plantão tem que ter o mínimo de consideração, respeito, profissionalismo e zelo, porque você está cuidando da vida do colega. Você é o segurança numa abordagem do colega que vai até a porta pedir um documento, dar uma boa noite, fiscalizar. Então, esse entrosamento a gente tem que ter. E, graças a Deus, a 6ª Delegacia, ela é excelente, é exemplar no que tange a esse convívio, né? Até interessante o que você está falando e me recordo que você chegou a citar a questão da história, se não me engano, são 95 anos da PRF? Sim. Sim. Então, fala um pouquinho para a gente dessa trajetória, dessa história. Quando eu entrei lá em 2009, a grande mão de obra existente no estado do Mato Grosso eram dos colegas da turma de 94, que a turma de 94 entrou com um volume muito grande de PRFs. E a gente brinca carinhosamente, chama eles carinhosamente de antigão. Aqui na delegacia a gente tem o Serginho, que se não me engano é de 98, que trabalha no posto de Santa Helena e mora em Itaúba, que é antigão. E tem a Patrícia, que é 94, que trabalha lá em Sorriso, que a gente brinca, que é a antigona. Então, assim, esse pessoal foi forjado na polícia, foi trabalhado na polícia, naquela polícia lá atrás, que a estrutura da polícia era bem diminuta, as viaturas eram Marajó, Belina, Fusca, entendeu? Muitas vezes o armamento que se utilizava naquela época não era um armamento individual. Hoje cada policial tem a sua pistola e leva para sua casa. Lá a arma ficava no posto. Você pegava a arma que o colega no plantão anterior recebeu. Então, assim, olha a evolução que a gente teve
nesse tempo de 94 para cá. E a história da polícia é uma história muito bonita, né? A gente tem o incentivo das indústrias automobilísticas, automaticamente a gente tem um incentivo da criação das rodovias, e aí começam a aparecer os problemas, e quem vai tomar conta? Porque a gente tinha o Departamento de Estradas e Rodagens, que fazia parte de estrada, rodagem, manutenção e fiscalização. E aí verifica-se a necessidade de existir uma parte a penso que fosse voltada apenas à fiscalização, e aí nasce a Polícia Rodoviária Federal, e ela vem, com o passar dos tempos, em forma de carreira única. Hoje todos da PRF são policiais rodoviários federais e desempenham uma determinada função, né? É por isso que a gente tem tanto zelo, tanto respeito um pelo outro, porque somos todos pares. Eu estou como chefe de delegacia, eu não sou. Daqui a pouco é salutar a troca, entra um outro colega com ideias novas e continua fazendo a evolução da instituição. Mesquita, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje, compartilhado um pouco conosco. É uma alegria gigantesca hoje Sinop ter esse ponto de apoio da PRF. E a gente também tem essa proximidade com você, a cidade ter essa proximidade, né? Para nós é muito bom, bem como você disse durante essa entrevista, da diferença de se ter os policiais aqui no atendimento, no dia a dia. E a gente sabe o quanto é importante e relevante de quando você estar circulando, já ter a presença da PRF ali, o quanto que isso já vai resultar até mesmo nos números que vocês têm de acordo com as estatísticas, né? Então, para a gente foi muito gratificante vocês terem vindo aqui na CDL, compartilhado um pouquinho dessa história, dos números, das estatísticas e tudo que você repassou de informações aqui, com orientação, abrindo as portas às empresas para palestras, para o convite com vocês. Nossa, muito obrigada. Obrigado pelo convite. A PRF se faz presente no município de Sinop, está à disposição de todos os munícipes, de todas as instituições, dos associados da CDL, aqueles que quiserem palestras, podem ir lá no post. Se precisar entrar em contato, eu deixo meu telefone pessoal aqui com vocês, podem entrar com vocês e fazer essa ponte. Vai ser um prazer a nossa equipe de educação do trânsito apoiar num evento de cada instituição, numa palestra, seja no que for. Isso tudo tem o intuito de garantir a segurança no trânsito, não só na rodovia, porque todos nós transitamos, né? E o nosso foco quando usamos o carro, ele é temporário para cumprir algum compromisso, alguma coisa. E a gente tem que lembrar que a gente sai de casa e tem que retornar vivo, são e inteiro para os braços daquelas pessoas que nos amam. Então vamos ter consciência, vamos dirigir com consciência e conte com a PRF por que vocês precisarem. E você também, as portas aqui na CDL estão sempre abertas a vocês. Obrigado. Muito obrigada. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Vou te esperar, até mais.